Eles não foram proibidos porque eram mentiras. Foram proibidos porque eram verdadeiros demais para quem precisava controlar a fé. Se esses textos fossem apenas histórias sem valor, ninguém teria se dado ao trabalho de queimá-los, escondê-los em cavernas, enterrá-los no deserto ou declarar que sua leitura era heresia punível com a morte. A verdade é simples e ao mesmo tempo assustadora. Algumas ideias são mais perigosas do que qualquer arma. E hoje você vai descobrir quais são os textos religiosos que quase mudaram completamente a história da humanidade, mas foram apagados antes que isso acontecesse. O que você vai ouvir aqui não aparece nos sermões tradicionais, não é ensinado nas igrejas e raramente é discutido em voz alta. Não porque seja ilegal falar sobre isso, mas porque questionar sempre foi a maior ameaça ao poder. Por isso fica comigo até o final, porque quanto mais essa história avança, mais perturbadoras ficam as revelações. E tudo começa com uma pergunta simples, mas fundamental. O que significa um texto religioso ser considerado proibido? Quando falamos de textos proibidos, não estamos falando de livros que se perderam por acaso ao longo do tempo. Estamos falando de escritos que foram ativamente censurados, retirados do cânone oficial, rotulados como heresia, escondidos ou simplesmente eliminados da história. E quase sempre o motivo foi o mesmo. Esses textos ameaçavam a autoridade religiosa estabelecida. Nos primeiros séculos do cristianismo, não existia uma única versão da fé. Existiam dezenas de grupos, interpretações diferentes e ensinamentos variados, todos afirmando seguir Jesus. Só que, em algum momento, alguém precisou decidir o que seria verdade e o que deveria ser esquecido. E essa decisão não foi apenas espiritual, ela foi política. Durante séculos, evangelhos, cartas e revelações circularam entre comunidades cristãs. Mas no século IV, o Império Romano precisava de algo muito específico, uma religião unificada, fácil de organizar, fácil de ensinar e, principalmente, fácil de controlar. Foi aí que começaram os grandes concílios, onde líderes religiosos se reuniram para decidir quais textos seriam considerados sagrados, quais seriam rejeitados e quais deveriam desaparecer completamente. Não venceu quem tinha a verdade mais profunda. Venceu quem tinha mais poder político. E, curiosamente, os textos excluídos eram sempre os mais incômodos. Um dos primeiros e mais perigosos é o Evangelho de Tomé. Diferente dos evangelhos tradicionais, ele não narra milagres espetaculares, não descreve a crucificação e nem fala do nascimento de Jesus. Ele é composto quase inteiramente por frases atribuídas a Jesus, ensinamentos diretos, sem intermediários. E é justamente isso que o torna tão ameaçador. Em um de seus trechos mais famosos, Jesus diz que o reino de Deus não está no céu, nem em templos, mas dentro de cada pessoa. Essa simples frase desmonta toda a lógica de uma instituição que se coloca como ponte obrigatória entre o ser humano e o divino. Se o sagrado está dentro de você, para que depender de alguém para acessá-lo? O Evangelho de Tomé ensinava que a salvação vinha do autoconhecimento, não da obediência cega. Por isso foi rejeitado, rotulado como heresia e excluído. Ainda assim, sobreviveu escondido no deserto do Egito entre os manuscritos de Nag Hammadi, esperando para ser redescoberto séculos depois. E é justamente nesses manuscritos que encontramos outro conjunto de textos considerados perigosos demais, os escritos gnósticos. Eles não formam um único livro, mas compartilham uma mesma ideia central que aterrorizava qualquer sistema de controle. O conhecimento liberta. Para os gnósticos, o maior erro humano não era o pecado moral, mas a ignorância. Eles acreditavam que o mundo material funcionava como uma prisão espiritual e que a verdadeira salvação vinha do despertar da consciência. Uma pessoa consciente questiona, não aceita tudo sem pensar e não se submete facilmente. Por isso, os gnósticos foram perseguidos, silenciados e apagados da história oficial.
Durante muito tempo, acreditou-se que esses textos haviam sido destruídos para sempre, até que em 1945, jarros enterrados no deserto revelaram aquilo que nunca deveria ter sido encontrado. Entre esses textos estava o Evangelho de Judas, talvez um dos mais desconfortáveis de todos. Nele, Judas não é retratado como o vilão movido por ganância, mas como o discípulo que mais compreendia Jesus. Segundo esse evangelho, a traição não foi uma traição de verdade, mas uma missão. Jesus teria pedido que Judas o entregasse para que seu plano fosse cumprido. Isso significa que sem Judas não haveria crucificação. Essa narrativa destrói completamente a ideia simples de bem contra o mal e levanta uma pergunta perturbadora. E se o personagem mais odiado da história estivesse apenas cumprindo um papel necessário? Esse texto confundia, quebrava símbolos fundamentais da fé organizada e por isso precisava ser descartado. Instituições odeiam confusão, elas precisam de respostas simples. Mas nada se compara ao nível de estranheza apresentado pelo livro de Enoque. Esse texto fala de anjos que desceram à terra não como mensageiros divinos, mas como rebeldes. Eles teriam ensinado aos humanos conhecimentos avançados como astronomia, escrita, metalurgia e até a fabricação de armas. Segundo o livro, esse conhecimento acelerou a corrupção da humanidade. O detalhe mais curioso é que o livro de Enoque é citado diretamente na Bíblia tradicional, mas não faz parte dela. Por que mencionar algo que oficialmente não deveria existir? Durante muito tempo, esse texto foi considerado perigoso demais por misturar espiritualidade com conhecimentos que hoje poderiam ser interpretados como tecnologia avançada. Coincidência ou medo do que essas ideias poderiam despertar? Então, chegamos a um ponto que explica muita coisa: o papel de Maria Madalena. Em vários textos proibidos, ela aparece como discípula próxima de Jesus, líder espiritual e detentora de ensinamentos profundos. No Evangelho de Maria, ela consola os discípulos após a morte de Jesus, ensina e orienta o grupo. Pedro, em determinado momento, questiona sua autoridade. Não por razões espirituais, mas por ela ser mulher. Esses textos foram excluídos porque colocavam mulheres em posições de poder religioso, algo inaceitável para a estrutura da época. Assim, uma das figuras mais importantes do cristianismo foi reduzida a um papel secundário, quando não completamente deturpado. Até aqui, todos esses textos têm algo em comum. Eles falam de autoconhecimento, questionamento e poder espiritual interior. Mas a partir desse ponto, os escritos proibidos ficam ainda mais perigosos, porque não apenas questionam a religião institucionalizada, mas expõem o medo como ferramenta de controle. E é exatamente isso que começa a ser revelado nos textos seguintes. Aqueles que dizem que o inferno não é eterno, que o medo foi criado artificialmente e que a submissão não é vontade divina. E o próximo texto dessa história foi considerado tão ameaçador que sua simples leitura já foi motivo de execução. Se você chegou até aqui, já deve ter percebido um padrão impossível de ignorar. Quanto mais um texto incentivava o pensamento individual, menos chances ele tinha de sobreviver na história oficial. A partir desse ponto, a censura deixa de ser apenas religiosa e passa a ser estratégica, porque os próximos textos não falam apenas sobre Deus, mas sobre medo. E quem controla o medo, controla pessoas. Um dos exemplos mais claros disso é o Apocalipse de Pedro. Quando se fala em inferno, a maioria das pessoas imagina um lugar de punição eterna, sofrimento infinito e ausência total de misericórdia. Mas essa imagem não veio exatamente dos ensinamentos originais de Jesus. No Apocalipse de Pedro, o inferno é descrito de forma muito diferente. O texto fala de punições, sim, mas com um detalhe extremamente perturbador para a religião institucionalizada. Elas não são eternas. Em determinado trecho, o texto sugere que Deus poderia ter misericórdia até daqueles que haviam sido condenados,
o que transforma o castigo em algo corretivo e não vingativo. Se o inferno não é eterno, o medo deixa de ser absoluto. E sem medo absoluto, a obediência cega começa a ruir. Por isso, mesmo tendo sido amplamente lido nos primeiros séculos do cristianismo, esse texto foi rapidamente rejeitado e retirado de circulação. Outro escrito ainda mais direto é o Evangelho da Verdade. Ele afirma que o erro humano não nasce do pecado, mas da ignorância, e que o medo surge justamente da falta de compreensão. Segundo esse texto, quando o ser humano entende sua verdadeira natureza, o medo desaparece. E quando o medo desaparece, desaparece também a necessidade de submissão. Essa ideia é explosiva, porque uma religião baseada no medo do castigo perde completamente sua força quando o medo deixa de existir. O Evangelho da Verdade não precisou ser queimado em praça pública. Bastou ser esquecido, e foi exatamente isso que tentaram fazer durante séculos. Em seguida, surge o livro de Adão e Eva, que reconta a história do Éden de uma maneira radicalmente diferente. Nesse texto, a expulsão do paraíso não é apresentada como punição, mas como uma ruptura de controle. Adão e Eva não são expulsos porque desobedeceram, mas porque passaram a saber demais. O conhecimento não aparece como pecado, mas como libertação. A serpente deixa de ser apenas um símbolo do mal e passa a representar o despertar da consciência humana. Essa leitura muda completamente a narrativa fundadora da humanidade, transformando o Éden em um conflito entre obediência e autonomia. Uma ideia simplesmente inaceitável para qualquer sistema baseado na submissão. O Pistis Sophia aprofunda ainda mais essa ruptura. Trata-se de um texto complexo que descreve diálogos entre Jesus e seus discípulos após a ressurreição. Mas o que mais chama a atenção é o papel de Maria Madalena. Ela faz perguntas profundas, compreende ensinamentos complexos e é frequentemente elogiada por Jesus. Em vários momentos, os discípulos homens demonstram desconforto com sua autoridade espiritual. Esse texto não foi rejeitado apenas por divergência teológica, mas porque ameaçava diretamente a hierarquia religiosa. Uma mulher ocupando posição de destaque espiritual não era algo que o sistema estava disposto a aceitar. E então chegamos ao texto mais controverso de todos, o Evangelho Secreto de Marcos. Segundo relatos antigos, esse evangelho continha ensinamentos reservados apenas a iniciados, uma camada oculta do cristianismo primitivo. Ele falava de rituais, conhecimentos avançados e verdades que não deveriam ser ensinadas às multidões. A ideia de que existiam ensinamentos secretos levanta a pergunta mais desconfortável de todas. E se o cristianismo original fosse muito mais complexo do que aquilo que sobreviveu? A simples menção desse texto já gerou escândalos acadêmicos, acusações de fraude e tentativas constantes de desacreditar sua existência. Talvez porque, se ele for verdadeiro, muita coisa desmorona. Quando se observa todos esses textos em conjunto, o padrão se torna claro demais para ser ignorado. Eles afirmam que o divino está dentro do ser humano, que o conhecimento liberta, que o medo é uma ferramenta de controle, que o inferno não é eterno, que mulheres tinham autoridade espiritual e que a submissão não é uma exigência divina. E todos eles foram excluídos, não por acaso, mas por necessidade. Porque uma pessoa que pensa é impossível de controlar completamente. Então surge a pergunta final, aquela que quase ninguém tem coragem de fazer. E se a maior heresia da história não foi questionar Deus, mas questionar quem fala em nome dele? Talvez esses textos nunca tenham sido perigosos para a fé. Talvez tenham sido perigosos apenas para o poder. E talvez o motivo de tanto esforço para escondê-los seja justamente porque, mesmo séculos depois, eles ainda funcionam. Agora, se tudo isso mexeu com você, é aqui que a história fica ainda mais interessante. Porque o que você acabou de ouvir não é o fim, é só a superfície. Existem textos ainda mais raros, fragmentos que quase ninguém comenta.
Interpretações que mudam completamente o que você acha que sabe sobre fé, céu, inferno e liberdade espiritual. E o mais curioso é que muitos desses escritos continuam escondidos, não por falta de evidência, mas porque ainda causam desconforto demais. Então, antes de sair, faz o seguinte: deixa o like, porque isso mostra para o algoritmo que esse tipo de conteúdo precisa continuar sendo discutido. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e até a próxima.